Ok, pessoal, boa noite. A gente está com um grupo presente aqui hoje para a reunião mensal multidisciplinar do mês de julho. Essa reunião acontece para explicar a pessoas que querem fazer o tratamento da obesidade, sobretudo as pessoas que estão em preparo para o tratamento cirúrgico, que são situações extremas, e aqui nós pretendemos esclarecer o maior número de dúvidas a respeito da doença, da forma de tratamento que nós fazemos lá no núcleo, e conto com a presença do educador físico Eric Simas, nutricionista Geisa e psicóloga Larissa. Hoje não podemos contar com a fonoaudióloga e a fisioterapeuta Priscila e Joselma. Nós entendemos que a doença obesidade, conceitualmente em si mesma, é uma doença. Afinal de contas, saúde para nós e para a Organização Mundial da Saúde se trata de bem-estar, e a pessoa com obesidade efetivamente não tem bem-estar, seja ele físico, psicológico ou até mesmo social. A gente sabe o quanto a estigmatização da pessoa com obesidade dificulta a vida desses indivíduos. A gente sabe que, por definição, conceitualmente falando, as pessoas acham que a obesidade só é doença quando outras doenças que estão muito relacionadas a ela efetivamente aparecem, e dessa forma retardam muito o início, a busca que de fato deveria ser feita desde o princípio, em virtude de a gente considerar que a maioria das doenças, sobretudo a obesidade, não tem cura, medicina não cura a maioria das doenças. Eu costumo dizer aos pacientes que médico efetivamente cura processos benignos, infecciosos, sobretudo se os germes forem sensíveis a algum antimicrobiano conhecido, e mesmo assim, doenças como a tuberculose, algumas cepas do bacilo causador da tuberculose não respondem a nenhum tipo de tratamento, por exemplo, algumas cepas desenvolvidas que apareceram na Rússia, por exemplo, e dessa forma nós médicos, junto com a equipe multidisciplinar, temos cada vez mais entendido que a abordagem por um time de vários especialistas da área médica e da área de saúde talvez sejam melhor, mais capazes de direcionar as pessoas para um êxito no tratamento da obesidade. A obesidade deixa o indivíduo no estado inflamatório crônico, que hoje a gente conhece muito bem, com produção de algumas substâncias que eu vou chamar de forma leiga de substâncias tóxicas, substâncias essas que causam maior predisposição a doenças virais, Covid é uma delas, H1N1, influenza. Essa resposta inflamatória crônica deixa os indivíduos insuficientes, ou seja, com menor resposta à vacinação, por mais que a obesidade seja uma comorbidade que faça com que os pacientes tenham acesso ao Programa Nacional de Imunização da Covid, pelo simples fato de ter obesidade, ou seja, isso por si só já deveria fazer com que as pessoas criassem a cultura de aceitar que, se a obesidade é uma comorbidade que o inclui como prioridade para a vacina da Covid, por si só ela é uma doença. Isso por si só já definiria a obesidade como doença. E, para nossa tristeza e insegurança, as vacinas, tanto da H1N1, da influenza e outras vacinas virais, e parece que a Covid não é diferente, as pessoas com obesidade respondem pior à vacinação, porque elas vivem nesse processo inflamatório crônico que as deixam insuficientes do ponto de vista de resposta celular. Ou seja, as defesas, através de anticorpos, parecem funcionar bem até o primeiro ano. No entanto, as defesas que as vacinas, a vacina da Covid-19, seja ela qual for o mecanismo de ação, seja ela onde quer que seja produzida hoje para a Covid, tem menos eficiência celular nas pessoas com obesidade. Ou seja, as pessoas com obesidade são prioridade, no entanto, a vacina não provoca a imunidade que gera nas pessoas que não sofrem dessa entidade. Dito isso, a gente vai principalmente hoje aqui considerar a abordagem cirúrgica do tratamento da obesidade para pacientes com formas graves da doença, ou seja, obesidade severa, ou a obesidade moderada associada às duas doenças, mas fiquem à vontade para perguntar sobre qualquer outra condição de obesidade, porque, como o próprio nome diz, o NTCO, em sua sigla, é um núcleo de tratamento, em primeiro lugar, e cirurgia da obesidade. A cirurgia é apenas uma das ferramentas que a gente tem contra a obesidade.
considerada, portanto, uma doença sem cura, nós não temos exclusivamente a cirurgia como opção terapêutica. Nós temos opções medicamentosas, conservadoras, com medicações injetáveis, orais, sempre com a participação do time multidisciplinar. Nunca pensar que somente o médico consegue controlar a doença, a obesidade. É sempre importante associar as outras especialidades no contexto do tratamento, mas quando se escolhe a cirurgia, por ser a mais invasiva das formas de tratamento, implicam numa decisão conjunta. Eu sempre digo que a escolha da cirurgia é feita pelo paciente com a devida orientação, com a anuência e a participação ativa da família. A família tem que saber das nuances, dos prós e contras. Pessoas que procuram tratamento para obesidade, na maioria das vezes, chegam com um nível de ansiedade muito grande, querendo ser operadas como se sofressem um processo agudo de uma doença que aconteceu ontem e querem operar amanhã. Eu vivo isso no meu dia a dia e pode parecer que nós da equipe sejamos, de certa forma, um freio, uns antipáticos, digamos assim, por querer frear os pacientes, mas é exatamente por reconhecer o quão difícil é assegurar emagrecimento definitivo. Não é possível curar a obesidade. Em primeiro lugar, é um desafio muito grande fazer com que as pessoas controlem as emoções, a fome e a saciedade ao mesmo tempo. Das principais causas da doença obesidade, a gente sabe que controlar as emoções, fome e saciedade são reguladas em um único local, o sistema nervoso central, e talvez por isso seja tão difícil. Quando a gente estimula a anorexia, as pessoas ficam excitadas, substâncias como anfetamina, fepramona, fazem isso muito bem, as pessoas não dormem, ficam agitadas, super empoderadas, digamos assim, pelo efeito excitador da medicação. Se a gente trata as pessoas induzindo saciedade que é o principal motivo que leva as pessoas a terem efetivamente obesidade, é um único fator em comum em todos os pacientes de obesidade, a má resposta ao hormônio da saciedade conhecido como leptina, ou seja, o indivíduo com obesidade produz muita leptina, mas o hipotálamo não reconhece e ele tem menos saciedade que os outros. As outras alterações de cunho genético, comportamentais, a gente pode abordar com a equipe. Eu vou explorar bastante a Larissa, a Geisa e o Eric, porque as pessoas efetivamente não gostam de exercício e como mudar isso, e se de fato o exercício é importante para emagrecer. Mas eu vou falar mais aqui hoje de cirurgia. Eu vou pedir ao pessoal aí da imagem e som que projete as 2 cirurgias mais realizadas no mundo hoje para tratamento da obesidade. Pasmem, são 25 cirurgias. Das 25, 2 são as mais realizadas e as outras 23 são variações dessas 2 principais cirurgias. Por favor, primeira cirurgia, vou tentar narrar para que vocês entendam o princípio emagrecedor. As cirurgias hoje são todas contempladas pela via minimamente invasiva, seja laparoscopia, seja robô assistida. A Agência Nacional de Saúde, que regulamenta, pode soltar, por favor, o vídeo, que regulamenta a realização de procedimentos no Brasil, obriga tanto SUS como saúde suplementar, e entenda saúde suplementar como convênios, operadoras, seguradoras, Planserve, etc., SUS, tudo isso, todas essas fontes pagadoras devem pagar a cirurgia laparoscópica. A cirurgia da gastrectomia vertical é uma cirurgia que apenas restringe o quanto se come. Ela consiste em preservar o intestino delgado, que é a área responsável pela absorção daquilo que a gente come, e manipula exclusivamente o estômago, retirando-se cerca de 90% do volume gástrico. Adultos, em geral, podem conter até 2,5 litros de capacidade no estômago, e a gente vai reduzir isso para cerca de 300 mililitros, quase 90% de redução do volume do estômago. Essa cirurgia tem sido realizada desde o início dos anos 90, com resultados muito bons, com publicações já de 5, 10 e 15 anos, assegurando que o emagrecimento dela é tão bom quanto qualquer outra cirurgia por pelo menos 2 anos. E após 2 anos, a gente vai falar sobre isso, vou direcionar algumas perguntas e responder perguntas de vocês, fica o compromisso da nossa equipe conseguir o intuito de orientar os pacientes a mudar o comportamento. Essa técnica é uma
técnica que combina restrição e diminuição da absorção, conhecida como bypass gastrojejunal. No passado, nos anos 80, quando iniciou a realização, ela era chamada de cirurgia de Fobbe, cirurgia do Dr. Capella, ou cirurgia de Fobbe Capella, é a mesma cirurgia. Hoje a gente não coloca mais o anel na câmara gástrica, e ela consiste em desviar parte do intestino e reduzir grande parte do volume gástrico. É feita uma secção do estômago, que é separado em 2 compartimentos. O compartimento grande não é jogado fora, literalmente ele permanece com o indivíduo, e criada uma câmara gástrica pequena, com um desvio intestinal, que faz com que as pessoas deixem de absorver tudo o que comem. Ela é conhecida por Y de Roux, porque o intestino, que a priori tem um formato, digamos, de um S, se transforma no Y. Na perna longa do Y desce o alimento, na perna curta desce o suco digestivo, e a gente promove a diminuição da absorção através desse desvio. É uma cirurgia mais potente, mais antiga, tem um maior potencial de controlar peso, tem alguns levantamentos pessoais, tem que e no primeiro ano o bypass induz um emagrecimento de 10% a mais do peso total eliminado. Imagine um indivíduo que emagreça 40 quilos com bypass, emagrecerá 36 com sleeve, 4 quilos de diferença no total de 40. E em 2 anos, três anos, isso praticamente se equivale novamente. As duas cirurgias são muito parecidas ao final de 3 anos. Eric, você tem acompanhado pacientes das duas técnicas? Quais das duas você tem visto menos indisposição para o exercício, e se você prescreve exercícios a partir de 15, 30 dias, se você sugere às pessoas que, ainda que estejam com dificuldades osteoarticulares, fazer exercícios antes da cirurgia? Ou seja, exercício antes da cirurgia, até quando você sugere que faça, de que maneira fazer? Tem diferença entre bypass e sleeve quando você libera a fazer as atividades? E quando seria esse período? 15, 30 dias, 3 semanas? Por favor. Olá, boa noite a todos. Então, está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok, aí o microfone? Ok, beleza. Boa noite a todos, meu nome é Eric Simas, educador físico do Núcleo. E assim, quanto à técnica cirúrgica, né, para o exercício, o tempo de iniciar o exercício não difere muito, né? Não tem muita implicação. O que pode ter implicação assim a curto prazo, né, é a perda de peso, que é, como o doutor Adriano falou, que é mais acentuada em uma técnica do que outra. Mas isso, como a gente trabalha sempre a longo prazo, né, toda a equipe visando longo prazo, isso aí fica nivelado, né, durante esse período. E assim, quanto ao exercício físico, o importante é que o paciente já comece a fazer atividade no pré-operatório, né, para melhorar a sua condição física, diminuir riscos, né, da cirurgia, perder um pouco também de peso, né, para facilitar, né, para os cirurgiões até o acesso, né, à cavidade abdominal, essas coisas. Diminuir mais o índice glicêmico, controlar, ter um melhor controle da pressão. Mas essas atividades vocês vão ser acompanhados, quem já deve estar, já passou por Priscila aí, no pré, já deve ter tido alguma recomendação de fazer alguns desses exercícios, né? No pós-operatório imediato, vocês ainda vão ter acompanhamento com Priscila, a fisioterapeuta, e assim, a partir de 30 a 40 dias, vocês já podem marcar uma consulta com o educador físico. Então, a gente vai avaliar, nem todo mundo vai poder começar a partir de 30 dias, de 40 dias, mas é importante que procure o serviço logo cedo, o quanto antes, porque é um período mais crítico de perda de peso, de perda de massa muscular, né? Enfim, então quanto mais cedo a gente iniciar essa intervenção com atividade física, melhor a longo prazo, aí eu digo 6 meses em diante, os resultados serão melhores, né? Então, assim, como eu dizendo, a partir de 30 dias é importante procurar o serviço. Algumas pessoas,
alguns pacientes vão ter recomendação de fazer uma atividade, esperar mais um pouco, talvez uns 15 dias, outros fazer um trabalho conjunto, né, com atividade física, um trabalho de reforço muscular, musculação mesmo, com hidroginástica ou com pilates, esses pacientes que ainda têm problemas osteoarticulares, que impedem ainda ou que impeçam realizar algumas atividades, a gente faz esse trabalho em conjunto. Aí é uma conversa, um diálogo entre a gente, uma moto passando aqui. Aí vai ser um diálogo entre comigo, no caso, e o seu fisioterapeuta, né, que estiver ali cuidando, ou no Pilates ou na hidro. Pronto, acho que é a moto aqui, tem um carro aqui na frente. Então, assim, o trabalho que a gente vai fazer é individual, então cada paciente vai fazer um tratamento, vai fazer um tipo de atividade diferente no quesito, né, intensidade e volume de treino. Nem todas as atividades estão liberadas nesse primeiro momento, a gente prioriza mais intensidade do que volume de treino. Já é bem conhecido na literatura diferentes intervenções de treino, né, de exercício com pacientes pós-bariátricos. Os que a gente consegue melhor resultado a longo prazo é os que levam mais intensidade do que volume. Entendam o volume, essas atividades aeróbicas, como dança, ciclismo, artes marciais, atividades que, enfim, levam muito tempo, né? Exige muito tempo, muito volume de treino, exige uma quantidade de gasto calórico muito grande. Então, esses pacientes, na literatura, têm mais dificuldade de controle de peso e de controle também de manter sua massa magra, sua massa muscular. Eu acho que eu respondi esse questionamento do doutor Adriano. Quem tiver aí mais perguntas sobre atividade física, doutor Adriano, me se lembrar de alguma coisa, a gente vai estar aqui para responder, tá bom? Vou passar a bola aí para o doutor Adriano novamente. Perfeito, Eric. A gente está acompanhando aqui no chat algumas perguntas. Mais para frente eu volto a te perguntar aqui. Basicamente surgiu uma sobre CrossFit. Eu acho que CrossFit é coisa para super-heróis, mas você pode falar melhor sobre isso. Eu acho que CrossFit, para mim, pelo menos, é um desafio que eu não pretendo enfrentar. Larissa, por falar em desafios, as pessoas perguntam muito sobre os riscos da cirurgia. Evidentemente que os riscos a longo prazo são os que provavelmente vão mais incomodar, por se tratar de riscos a longo prazo, que significa que vão acometer a pessoa para o resto da vida. Eu costumo imaginar que as pessoas perguntam muito o seguinte: eu vou viver a vida inteira usando vitaminas, a Geisa vai falar mais disso do que você, mas vai usar vitaminas ao invés de se tornar um diabético, por exemplo. Vai usar vitamina B12 ao invés de ter hipertensão, por exemplo. Vai usar vitamina D ao invés de ter uma lesão articular que vai comprometer a mobilidade em função do excesso de peso ao emagrecer. Ou seja, são trocas justas. Até porque emagrecer e diminuir a chance de ter 11 tipos de câncer, obesidade é responsável direto por 11 tipos de câncer, mama é mais comum em mulheres com obesidade, próstata é mais comum em homens com obesidade. Ainda assim, as pessoas, obviamente, eu não quero aqui comparar câncer com obesidade. Câncer das doenças crônicas é a mais temível de todos, por causa do seu potencial destrutivo, eu acho que causa muita dor ao longo do processo, ainda que a pessoa fique com a sobrevida longa. O tratamento é doloroso por si só. Mas o que você acha da tentativa da mídia em geral, de nós da área de saúde, que não seja necessariamente, eu chamo obesidade de doença, mas, assim, do ponto de vista psicológico, que tipo de comprometimento você mais verifica naqueles que têm obesidade? O que você, no dia a dia, vê mais comumente acontecer? A gente vê, doutor Adriano,
dois tipos de comprometimento. Um comprometimento que é mais íntimo, que tem a ver com a forma como a pessoa sente seu corpo e a experiência de ser obeso, né? Porque o senhor falou muito bem, não é uma experiência de estar com uma doença aguda, viral, bacteriana, transitória, é um tratamento de... E tem uma experiência que diz respeito ao impacto que a mídia, as pessoas, infelizmente, inclusive a própria medicina, tem em relação à obesidade. Por que eu estou falando da medicina? Porque nossos pacientes chegam com uma queixa muito comum de que outros médicos que não trabalham com obesidade contraindicam a doença. E, Geisa, os meninos devem ver isso também. Isso é muito complicado. Eu trabalhei muito tempo com terapia renal, com obesidade. Eu costumo dizer que são mundos à parte na medicina. Para nós que não somos médicos, a gente observa isso. Porque se não fosse algo indicado, o tratamento cirúrgico, os próprios convênios, os planos de saúde não teriam todos aqueles critérios e os pacientes nossos que fazem cirurgia não teriam essa aprovação, né, de submeter esse tratamento, e muito menos a nossa equipe, o médico, teria esse relatório, esse aval. Então, um desses primeiros impactos que eu acho importante falar aqui, que a gente fala muito pouco, é da própria comunidade de saúde. E aí eu falo dos pacientes que fazem também psicoterapia e com psicólogos que às vezes equivocadamente acham que o tratamento cirúrgico é um tratamento, uma via facilitada de condução da obesidade, do comportamento e estilo de vida. A gente sabe que não é. Quem está aqui, que eu sei que tem pacientes de pós-cirúrgico, sabe os percalços e toda a dificuldade para chegar até aqui e para estar também depois disso. Então, principalmente hoje eu queria destacar isso. Como a comunidade de saúde ainda é desinformada, por isso eu diria às pessoas, confie no seu cirurgião, confie na sua nutricionista, seu psicólogo, na equipe de fisioterapia, de fonoaudiologia, de educação física, enfim, toda a equipe. E porque as pessoas falam muitas coisas na internet, nos canais do YouTube, nos canais no YouTube, e também tenha muita atenção com o que as pessoas falam muitas coisas, né? As pessoas não entendem a cronicidade da doença e a multifatorialidade da doença, ou seja, como vários fatores interferem nas pessoas estarem assim. Hoje também eu queria destacar esse momento de pandemia que a gente vive, embora num outro momento as pessoas têm tido muitas perdas, muitas restrições, e a comida como é uma forma, como o doutor Adriano falou isso no início, a comida, a gente sabe, os estudos mostram, é uma forma de regular as emoções. Então, se a gente regula as emoções com a comida, porque está triste, porque está alegre, porque merece, enfim, esse momento de pandemia é muito propício para esses alimentos saborosos, entre aspas, que a gente não dorme bem, Geisa sabe o que eu estou falando, né? Quando a gente não está bem, o nosso corpo parece que pede energia dessa forma. E tem sido, para mim, infelizmente, eu tenho observado que para os nossos pacientes tem sido mais duro ainda o processo de obesidade. Então, eu acho que é olhar para si com autocompaixão, confiar numa equipe lúcida, com seu médico, do que ele está dizendo, no critério que ele está tendo, para não ficar aí muito contaminado por pessoas que não conhecem esse processo de obesidade. Perfeito. Quando a gente pensa na expressão ignorância, mas se referindo ao fato de desconhecer, eu fico lembrando de algumas situações que eu já vivenciei na prática. E César vai gostar de ouvir isso, ou talvez não. Se a gente opera uma pessoa com apendicite, ela evolui grave, e 3, 4 dias depois ela sai da UTI, e ela for magra, apendicite grave, e ela vira para a nutricionista, que fome, eu queria tanto comer um pão. A nutricionista sorri e fala para o paciente, tá breve, sua alta está chegando, que bom. Eu não sei se ela já teve essa experiência. Se, pelo contrário, o paciente tiver obesidade e disser, doutor, eu estou afim de comer um misto, eu quero comer um iogurte, eu quero comer um mamão, eu estou com muita fome. Óbvio, eu não vou dizer que isso é uma regra, mas algumas nutricionistas são capazes de sair do quarto e, no íntimo, se não pronunciarem, se não falar para outras nutricionistas ou outros colegas do hospital, pensarem
Mas olha, rapaz, olha o olhar de gordo. Danado, eu estava na UTI, sofrendo, e já está pensando em comer. Então, os olhares são diferentes. E a gente interpreta que toda pessoa que sofre de obesidade necessariamente é compulsiva. Evidentemente que a relação com a comida das pessoas com obesidade podem sim, e talvez Larissa fale melhor sobre isso do que eu e Geisa, mas nem sempre as pessoas que são magras necessariamente comem pouco. Os famosos magros de ruim parecem serem pessoas protegidas do ponto de vista genético e viverem em circunstâncias muito parecidas, afinal de contas o mundo é globalizado, todo mundo come basicamente comida muito enriquecida em sabores, cheiros e evidentemente calorias, né? A indústria do açúcar é campeã, ela tem conseguido vender e tornar prático o ato de se alimentar com coisas muito ricas em calorias, ainda que em pequena quantidade. Evidenciamos fome no mundo ainda, em algumas localidades, em alguns lugares, e até mesmo nas ruas em que a gente vive, mas a produção de alimentos pela indústria faz com que as pessoas acabem sendo impelidas na sociedade de consumo que a gente vive hoje a comer, e não é todo mundo que engorda. 20% já tem obesidade, 50,4% das pessoas já têm sobrepeso, e, portanto, só restam no Brasil 30% das pessoas brasileiras hoje ditas no peso ideal. Sendo assim, eu acho que a obesidade deveria ser trabalhada não com remédio, não com cirurgia, mas com prevenção. Como é difícil prevenir, como é difícil fazer com que as pessoas tenham uma relação boa com alimentação, exercício, etc., eu acho que cabe a nós, da área de saúde, difundir a informação de que ter obesidade não é uma escolha, no entanto, ser magro é. Como é que você vê isso, Geisa? Essa falta de compreensão? Porque, assim, se 20% das pessoas têm obesidade, por que diagnóstico de obesidade em consultório só é visto em 2% do público que procura médico? Ou seja, as pessoas só dão diagnóstico de diabetes, de hipertensão, de câncer, mas não consta lá o E66 da Classificação Internacional de Doenças. É falta de confiança do público na classe da área de saúde, mais uma vez, ignorância do próprio público, que até distorção de imagem corporal, Larissa também pode falar sobre isso, ou de fato, que elas ignoram o fato de não ter bem-estar, por si só já é uma doença. Eu acho que entra dois fatores aí. Eu acho que entra a questão da distorção corporal, né, que eu vejo muito na clínica. Às vezes, quando a gente calcula o IMC com um paciente que chega no consultório buscando um emagrecimento, né, e aí quando eu calculo o IMC e eu mostro a gravidade da obesidade, ó, você está obeso, seu grau de obesidade é grau 2 ou grau 3, existe um espanto do paciente. Ah, sério, Geisa? Eu falei, e eu falo, né, e esse grau de obesidade, inclusive, já é um preditor para a cirurgia bariátrica, aí fica mais assustado ainda, né? Então, realmente, existe essa distorção corporal, e, na verdade, também existe, acho que, um preconceito, né, de ser taxado de obeso. O paciente, ele acha que ele é gordinho, ele só vê a obesidade naquele paciente que não consegue caminhar direito, daquele paciente super obeso, que tem dificuldade de sentar, enfim, que tem aqueles pacientes que quase não passam na porta, e às vezes é isso que eles chegam para a gente, para mim, pelo menos falando no consultório, né? Então, quando a gente dá o diagnóstico, às vezes até torna, se a gente não tiver uma forma bacana de falar, a gente cria até um empecilho entre o paciente e a gente, né? Então, a gente também tem que ter um jeito, a pessoa da saúde, que vai dar esse diagnóstico para o paciente, para não causar esse distanciamento, para a gente conseguir trazer esse paciente para a gente e reverter esse grau de obesidade, enfim, com tratamento clínico ou cirúrgico. Eu direcionei perguntas minhas para vocês, na verdade eram dúvidas, contemplações que eu faço no dia a dia, porque eu lido com a doença que eu, cirurgião, ao me formar cirurgião, eu queria resolver o mundo, salvar o mundo, e com a obesidade eu aprendi que o buraco é mais embaixo. E as pessoas aqui têm feito muitas perguntas para o Eric, e eu vou responder primeiro dois questionamentos voltados para a cirurgia, Eric, e te passar a bola aqui.
que são cirurgias perguntando sobre os riscos imediatos de uma cirurgia bariátrica, seja bypass, sleeve ou qualquer outra técnica, os riscos imediatos vão até o 10º dia, em geral. Seriam hemorragia, seriam fístulas, que são vazamentos das linhas de grampo, ou seja, as estruturas são cortadas e grampeadas, e, além disso, nós promovemos uma sutura sobre a linha de grampos, porque se o grampo falhar, abrir, essa sutura que a gente faz, assim, os pacientes têm menos vazamento ou fístula. Infecções decorrentes desses pequenos vazamentos. Então, até 10 dias isso é esperado. São as complicações mais graves, digamos assim, e as de curto prazo. Hemorragia pode ser tanto manifestada através de vômito com sangue, fezes escurecidas tipo borra de café, chamada hemorragia digestiva, ou pode ser hemorragia para dentro da cavidade abdominal, e nessa situação, na maioria das vezes, os pacientes precisam ser reoperados. Percentual de acontecimento desse tipo de situação. Essas hemorragias para a cavidade abdominal oscilam em torno de 0,8%. Hemorragia digestiva pode acometer até 0,5%. Alguém pergunta aqui sobre morte na cirurgia. Quando a gente pensa em risco cirúrgico, nós temos que fazer comparações para que a gente não fique atrás do risco zero de morte. Não existe risco zero de morte em cirurgia. Porém, se a gente pensa que cirurgia cardíaca, que obviamente é uma cirurgia mais complexa, o risco de morte é 2%. Por outro lado, cirurgia plástica, seja ela qual for, somados todos os procedimentos, risco de morte é 1%. Cirurgia de vesícula, retirada do órgão vesícula quando tem cálculo, risco de morte é 0,5%. E cirurgia bariátrica hoje, por via laparoscópica, é em torno de 0,16%, e nas cirurgias convencionais abertas é em torno de 0,6%. Nós temos uma estatística baixa de mortalidade. Só que estatística baixa de mortalidade, ela é próxima a zero somente se a gente tomar todos os cuidados devidos, fazendo toda uma avaliação pré-operatória e uma orientação de como se comportar no pós-operatório imediato, e isso minimiza a incidência de complicações e, obviamente, mortes, que é o que a gente mais tem medo quando se submete a um procedimento cirúrgico. Reposição de vitaminas, Geisa, eu vou perguntar na sequência, mas, em primeiro lugar, espero ter sido claro, nas complicações de 10 dias, nas complicações maiores, porque entre 10 e 30 dias, a gente ainda tem um certo risco de trombose, que é quando coágulos se formam nas pernas, sobretudo nos membros inferiores, mas pode se formar também nos braços, nas extremidades, e esses coágulos, chamados trombos, podem complicar desgarrando e indo se alojar em vasos do pulmão, causando a chamada embolia pulmonar. Isso, a embolia pulmonar, comete 0,1% das cirurgias bariátricas hoje em dia, porque os pacientes são orientados a usar anticoagulante para afinar o sangue, diminuir o risco de coagulação intravascular. Eles são utilizados a usar meias e fazem compressão pneumática durante a cirurgia, e, principalmente, eles são orientados a andar cerca de 2 horas após o despertar da anestesia, podem subir e descer escada, rampas lentamente. Os exercícios podem ser iniciados com orientação da fisioterapeuta e do próprio educador físico, cada um em seu tempo, e, por isso, a chance de trombose e embolia pulmonar tem reduzido. E, a longo prazo, o principal risco da cirurgia, para mim, é a pessoa voltar a engordar, pois o objetivo primário da cirurgia é emagrecer e não engordar, e deficiências de vitamina, que, como eu falei no início, o que é uma deficiência de ferro, que é muito comum nas mulheres, sobretudo aquelas que menstruam. Geisa pode falar como evitar isso. Diante de uma possibilidade de esteatose hepática, diabetes, hipertensão, o que é uma deficiência de vitamina B12 e vitamina D, diante da possibilidade de câncer de mama, a pessoa com obesidade tem mais chance de ter câncer de próstata, de intestino grosso, de endométrio. Então, a reposição de vitaminas, ainda que seja para a vida inteira, a Geisa vai dizer de que maneira é feita inicialmente a partir dos 6 meses, é muito menos preocupante do que as doenças que a obesidade por si só carrega. Eric, crossfit, pode ou não pode? Quando? Hidroginástica e HIIT. O que é que você acha dessas 3 opções? Futevôlei, quando é que o indivíduo pode jogar futevôlei? Portanto, crossfit, HIIT, futevôlei e hidroginástica. O que é que você acha? Tempo, se uma pessoa com arritmia cardíaca e atividade física, ao emagrecer, uma pessoa com arritmia cardíaca, como é que você tem
vivenciado na sua experiência, se você faz um toque de bola aí com o cardiologista e espera ele liberar ou não. E na sequência eu volto para você, Geisa. Se prepare que o pessoal está perguntando muita coisa aqui para você. Ok, vamos lá. Mais uma vez, estão me ouvindo aí certinho? Tá ok aí meu microfone? Pronto, ok. É isso aí. Janaína, né, perguntou entre natação e CrossFit, não foi isso? É isso aí. Hidroginástica também. Natação, exato. Natação, CrossFit, teve outro que perguntou sobre futevôlei, quando é que vai poder retornar a jogar futevôlei. Assim, é até bom, né, quando o paciente gosta de fazer alguma atividade. A gente, como eu já falei antes, a gente orienta que espere, aguarde mais um pouco para fazer essas atividades que demandam uma quantidade, um volume energético muito grande durante a atividade. Então, a gente sabe na literatura que essas atividades no paciente pós-bariátrico elas acentuam, né, a perda de massa magra e que vai fazer falta para vocês aí no controle do peso e trazer outras consequências a longo prazo. Outra coisa também, por que a gente não libera todas essas atividades? Atividades que envolvem rotação, extensão, hiperextensão de tronco, a gente segura mais um pouquinho essas atividades, que envolve uma parte que foi feita uma intervenção cirúrgica recente, então ali pode gerar um desconforto, não que vá abrir ponto nenhum, nem nada, tem nada disso, mas a gente segura um pouquinho. Tem a questão também da ingestão calórica de vocês, que vão estar bem reduzida nos primeiros 3, 4 meses. Então, atividade física com muito volume, como essas aí, eu já falei, demandam muito gasto calórico, elas acabam prejudicando sua massa, exatamente porque vocês não vão conseguir repor com a mesma velocidade aquela energia que foi gasta, né? Os estoques de glicogênio que vocês têm no organismo. Então, como é que a gente faz essa atividade? Então, atividades pensadas na intensidade, como eu disse antes. O ideal, os trabalhos que mais dão resultados é o trabalho de musculação. Teve um que perguntou também sobre a arritmia. Então, na questão da arritmia, é bom esperar perder mais um pouco de peso, voltar a ser o cardiologista. Então, a gente vai ver qual é o laudo, analisar o laudo do seu cardiologista. Não quer dizer que não tenha que fazer ou que não possa fazer atividade física. Então, às vezes, vai fazer, tem até orientação. Hoje é indicado que o paciente com arritmia faça alguns trabalhos, não é todos, né? Mas são trabalhos específicos, com um profissional capacitado, com a orientação ali bem próxima. E, inclusive, o HIIT, como alguém perguntou aí sobre o HIIT, é uma das intervenções que pode ser, sim, utilizada até com quem tem arritmia. No nosso caso lá no clínico, a gente também prescreve alguns exercícios, algumas atividades com HIIT, porque são atividades que geram adaptações crônicas, né? E agudas, né? Agudas a curto prazo, bem mais rápido, bem mais eficientes do que o trabalho, por exemplo, um aeróbio contínuo. Então, a gente prescreve também lá no NTC algumas atividades utilizando o HIIT, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm uma resistência ainda em controlar a glicemia e a pressão. Mas a gente vai analisar outros fatores, se não tem uma lesão, se não está com muito excesso de peso ainda, a gente pode aguardar um tempo para prescrever no momento posterior. E quanto outra coisa que muita gente pergunta, como é que está fazendo? Eu não vou treinar, não estou podendo treinar, as academias estão fechadas, eu estou com medo. Então, é claro que toda a equipe deve se adaptar. A gente passou também a fazer prescrição para
paciente fazer suas atividades em casa, ou com peso corporal, ou com alguns acessórios simples, né? Um halter simples, um elástico. Então, tem atividade para todos os públicos, ou para qualquer ambiente que o paciente optar por realizar seu treino. O que é importante é que não fique parado nesse momento, né? Precisa estimular aí a atividade física entre vocês, até uma questão não só pelo controle do peso de outras coisas, mas também melhorar também a imunidade, né? Nesse período aí de pandemia, e que vocês não fiquem parados, né? Quanto mais tarde começar o tratamento com atividade física, mais vai demorar de alcançar seus resultados. Então, vai facilitar também a parte da equipe de nutrição. Então, como a gente trabalha em conjunto, é muito importante que vocês sigam bem as orientações da nutricionista, né? Isso facilita muito o nosso trabalho, da fisioterapeuta no pós-cirúrgico. Isso facilita tudo. O nosso trabalho é tudo interligado, né? E eu acho que espero ter respondido as perguntas aí. Ok? Obrigado. Ok, Érica. Eric, a última coisa que eles perguntam aqui é a influência do impacto do hipotireoidismo na cirurgia. As medicações deverão ser ajustadas, porque quem tem hipotireoidismo pode não responder tão bem, a depender da cirurgia que foi feita. A retirada de parte do intestino no bypass pode comprometer a absorção da medicação. Geisa, o povo está preocupado com vitamina para a vida toda, como é que funciona, como é que vocês têm sugerido a reposição de vitaminas. Mais um pouquinho antes, o povo está querendo saber aqui como é a orientação nutricional antes da cirurgia, por que emagrecer antes, o que é que vocês fazem, qual é o castigo que vocês dão, vocês põem uma mordaça. Rapidinho, uma pergunta médica aqui para responder, não me esquecer, eu passo a bola para você responder isso, o impacto da bola de futebol na barriga, depois de 10 dias, chefe, o estômago está cicatrizado, dificilmente ele vai romper e explodir em função de um impacto, mas essas coisas de artes marciais e tal, do ponto de vista, pelo menos, médico-cirúrgico, eu recomendo 90 dias, esperar, porque a gente pode ter uma surpresa num jiu-jitsu da vida, um pontapé, num taekwondo, coisa que valha, é melhor evitar. Hipotireoidismo, ajuste de medicações, nutricionista, sim, é casamento religioso, né? Não, Lídia, não se separa nunca mais, só quando Deus quiser. E Larissa, na sequência, você vai falar sobre compulsão de obsessão após a cirurgia, se isso piora. Tiago, 9 obesidade. A vacina 14 dias antes de operar ou 14 dias depois de operar, não antes disso. Não tem nenhum trabalho mostrando que aumenta o risco de adquirir Covid-19 após a cirurgia bariátrica. Pelo contrário, a cirurgia parece ser uma vacina. Pessoas que ainda estejam com obesidade e operadas têm menos Covid-19 do que pessoas com obesidade sem operar. Ainda que o IMC seja igual, estando operado, ela está no status inflamatório menor e a Covid, além de ser menos grave, a chance de adquirir é menor. Geisa, por favor, com a palavra. Vitaminas e orientação nutricional pré e pós-operatória. Pronto, vamos começar com a orientação nutricional, porque já entra na questão da vitamina, que você também já respondeu por parte, né? A orientação nutricional se dá da seguinte forma. Assim que o paciente entra no consultório, a gente tem 2 consultas com ele antes da cirurgia, né? Então, assim que ele entra no consultório, é importante saber que, mesmo que no primeiro encontro ele não saia com plano alimentar pré e pós-operatório, já se iniciou um trabalho de preparação para a cirurgia, e esse preparo, né, para a cirurgia entra aí a mudança de hábito, de estilo de vida, que a gente tanto bate na tecla, mas que, às vezes, ainda assim, aparece paciente no consultório querendo ser emagrecido. Eu não quero ter trabalho, eu quero operar porque operando vai resolver o meu problema, eu vou emagrecer. Vai emagrecer, mas se manter magro, aí já são outros 500. Então, para a gente se manter magro, a gente tem que aproveitar esse início da cirurgia, né, esses primeiros 6 meses, 1 ano e meio, que a gente ainda continua emagrecendo com a cirurgia, para mudar esses hábitos alimentares, mudar esse estilo de vida, que é onde entra a atividade física e as escolhas mais saudáveis, né? Como é?
A primeira consulta, a gente já traça algumas metas de mudança de comportamento, aquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas acaba não fazendo no dia a dia. Uma coisa simples, comer de 3 em 3 horas. Então, depois da cirurgia, você vai precisar se alimentar a cada 3 horas. É importante não sentir fome. Quando eu não sinto fome, eu tenho melhores escolhas. Quando eu estou com fome, a fome não é um bom conselheiro. A fome dá vontade a gente de comer besteiras. Mas, Geisa, aí depois da cirurgia eu vou sentir fome? Depois de um determinado período da cirurgia, sim. No pós-operatório imediato, não. E é aí que entra a questão de saber identificar o que é fome fisiológica do que é fome psicológica. Então, assim, a fome fisiológica, e isso entra na nossa primeira consulta, na nossa abordagem, né, para que o paciente comece a se perceber, e aí entra um pouquinho da compulsão, Clarissa vai falar depois, eu estou comendo porque eu estou com fome, né, ou porque eu estou com vontade de comer, é ansiedade. A fome fisiológica, ela tem sintomas fisiológicos, né, tem aquela dorzinha, aquela roedeirazinha na barriga, no estômago, e a fome fisiológica não escolhe o que vai comer. Se você está com fome, você come qualquer coisa. Aí eu estou com fome, quer uma banana? Você aceita. Eu estou com fome, mas eu quero comer um hambúrguer. Isso não é fome, né? Só o hambúrguer que vai matar sua fome. Então, a gente pede para que eu peço para que o paciente comece a se perceber, a se avaliar, né? Uma coisa que eu peço bastante para já começar também a treinando a mastigação, enfim, coisas comportamentais que vão ajudar no pós-operatório. E aí, no nosso segundo encontro, traçando essas metas, a gente avalia os exames de sangue, né, bioquímicos, vê se já tem alguma deficiência nutricional prévia, para que a gente possa corrigir, né, já começa a iniciar a suplementação, entrega-se o relatório e entrega-se 2 planos alimentares, um pré-operatório e um pós-operatório. O plano alimentar pré-operatório, eles são de 6 dias, né, 5 dias de dieta pastosa e 1 dia de dieta líquida para se preparar para o ato cirúrgico daquele momento, porém o paciente já vem se preparando desde a primeira consulta, há 30 dias, e é orientado desde essa primeira consulta a não ganhar peso, porque a gente sabe que quando a gente perde peso e perde peso rápido, a primeira gordura que a gente perde é aquela visceral, e aí vai facilitar, Adriano, o teu acesso ao trato digestivo, diminui o risco de complicação, né? Então, ao contrário do que todo mundo faz, nada de fazer despedida, viu? Não precisa se despedir de nada. Vamos aproveitar esse momento para ter mais disciplina. E aí, depois desse plano alimentar de 6 dias, que é pré-operatório, eu entrego 15 dias de orientação de dieta líquida para o pós-operatório. Então, eu me preparei, né, há mais de 30 dias, faço um plano alimentar de 6 dias antes da cirurgia, e depois da cirurgia eu tenho uma dieta líquida. Uma dieta líquida restrita por 5 dias, né, logo após a cirurgia, que entra líquidos sem resíduo, para poder ajudar na cicatrização intestinal. Então, nessa primeira fase de dieta líquida restrita, também é comum o intestino não funcionar, e aí a gente sinaliza isso para o paciente. Caso funcione, ótimo, mas se não funcionar também, está dentro da normalidade. E aí ele já vai sair com alta lá, com prescrição de supositório, que pode ser feito uso. Depois desses 5 dias de dieta líquida restrita, a gente entra para um plano alimentar que a gente chama de líquido, mas é líquido completo. Qual a diferença entre os 2 planos alimentares, né? Naquela primeira fase, a gente vai cozinhar os legumes, vai cozinhar a carne e vai tomar só a água do que foi cozido. E na segunda fase, que dura 10 dias, que a gente chama de líquida completa, você vai cozinhar os legumes, vai cozinhar a carne, vai liquidificar tudo e vai coar. Então, ainda é líquido, mas é um líquido mais espesso, da grossura de um iogurte, porém tem que passar na peneira, né? E aí, esse é o nosso encontro antes da cirurgia. Então, antes de terminar essa fase de 15 dias de dieta líquida, o paciente já tem um outro encontro com a gente, né, que é o primeiro retorno com a nutrição, é feito com 15 dias, e aí a gente já evolui o plano alimentar e faz adequações de acordo com hábitos do paciente. Nessa fase já dá para a gente modificar alguma coisa, e é uma dieta pastosa. É uma fase que eu digo que ainda assim é um treinamento da mastigação, mesmo que a gente já veio treinando da outra fase, até porque a mastigação também ajuda nessa questão de saciedade e vai diminuir alguns desconfortos no pós-operatório, aquele paciente que mastiga melhor. Então, essa dieta pastosa, ela tem duração de 30 dias. Nesses 30 dias de dieta pastosa, o que é que já entra? Já entra carne moída, já entra o frango desfiado, já entra um arroz, então a alimentação já melhora bastante.
Com 45 dias de operado, o paciente já entra para uma dieta branda, o próprio nome já diz, né? Tudo abrandado, tudo cozido. Só ainda não é permitido alimentos crus, né? Folhosos crus, ainda não é permitido fritura, doce, condimento. Claro, não é permitido e eu gostaria que não consumisse para o resto da vida. Geisa, não vou poder comer uma fritura nunca? O ideal seria que não consumisse. Mas eventualidades, sim, podem acontecer. Não consumir no cotidiano, no dia a dia. Até porque é a rotina que causa obesidade. Não é uma eventualidade. Se fosse assim, a humanidade estaria obesa. Não é um Natal, não é um Réveillon, não é um aniversário, né? É a rotina, é o dia a dia, é o que você faz diariamente que te traz prejuízo. Uma eventualidade não vai causar obesidade. Então, nesse plano alimentar, dieta branda, a consistência, né, o aspecto da alimentação já é normal, porque você já pode comer um bife, você já pode comer macarrão, você já pode comer feijão. Então, a dieta branda, o próprio nome já diz, alimentos cozidos. E aí, com 75 dias de operado, já entra para o plano alimentar normal, mas é um normal com restrições, né? Como eu acabei de falar. É um normal de alimentação saudável. A gente vai continuar evitando fritura, vai continuar evitando açúcar, né, condimentos, tendo uma alimentação dentro de casa. Eu sempre gosto de falar assim, dentro de casa, no teu ambiente, você coloca o que é mais saudável. Deixa essas coisas para fazer na rua, quando você não tiver a opção de escolher. Mas quando não tiver a opção de escolher, mas tem que levar de casa. Então, assim, eu tenho que me preparar e sempre levar algo para eu me alimentar. Caso aconteça um imprevisto, eu levei um lanche só e eu fiquei com um tempo maior na rua, enfim, eu levo 2 opções. Então, é um livre, depois de 75 dias, é um livre vigiado, porque a gente tem que estar o tempo todo se vigiando, porque, como eu acabei de falar aqui no início, a cirurgia é uma ferramenta, é uma ajuda, ela não traz a cura. A alimentação e a forma com que você se comporta depois que você opera é o que vai determinar como você vai ficar. Em relação a vitaminas, sim, a gente vai precisar usar para o resto da vida. A orientação que nós damos e o que a gente pratica é, nos 6 primeiros meses depois da cirurgia, a gente precisa usar um polivitamínico de forma profilática, tanto pela cirurgia, quanto por conta da restrição dietética. Você vai estar com uma alimentação menos de 1.000 calorias, e a Organização Mundial de Saúde diz que a alimentação, dieta, né, plano alimentar menor do que 1.200 calorias, ela precisa ser suplementada, porque eu não consigo atingir as necessidades nutricionais do paciente. Respondido? Mais dúvidas? Super respondido. Nós vamos já com 55 minutos de reunião. Eu acho que mais do que uma hora fica enfadonho. Só algum aspecto cirúrgico propriamente dito, que foi perguntado aqui, alguns aspectos. O Tiago, sobretudo, está preocupado com o arrependimento de ter feito a cirurgia ou com a possibilidade de reverter, desfazer ou transformar a cirurgia. O sleeve retira parte do estômago, não tem como desfazer. Você literalmente tira 90% e joga fora. O bypass é reversível. As estruturas estão lá, poderão ser colocadas de volta, no entanto, não significa dizer que vai ficar igual a antes da cirurgia. Implica em mais riscos. E se eu estou pensando em tratar de uma doença para a vida inteira e escolher a cirurgia, eu não pensaria, nesse momento, não teria por que desfazer a cirurgia, a não ser por um inconveniente como uma doença de livre-guarda maligna, tipo câncer, e o indivíduo precisa refazer o trato para voltar a se alimentar de maneira mais adequada. 250 quilos, acho que até 400 quilos lá no núcleo tem balança, não se preocupe, aqui alguém perguntou sobre 200 quilos. Não é que as perguntas sejam menores, mas perguntas de cunho mais pessoal eu deixarei para que vocês procurem os membros da equipe de maneira individual. Há 2 colocações do aspecto psicológico, pelo menos 4, que eu vou desdobrar aqui para a Larissa tentar responder em 10 minutos e eu poder voltar e finalizar esse ponto. O que você acha da substituição de compulsões, obsessões, se pessoas com diagnóstico de síndrome do pânico são pessoas com restrição a fazer a cirurgia e, de fato, bebida alcoólica após a cirurgia, como é que você tem visto, se de fato as pessoas que já bebiam se tornam alcoólatras, se isso é muito comum? E, para finalizar, eu queria que você dissesse por que as pessoas efetivamente precisam voltar ao psicólogo após a cirurgia, de preferência
para um acompanhamento a vida inteira, assim como para nutricionista e os outros especialistas do grupo. Uma das perguntas, doutor Adriano, que a gente faz no pré-operatório de psicologia é como é que está a vida pessoal dos pacientes. Os pacientes se surpreendem, mas é porque a gente precisa entender e que o paciente entenda também no que ultimamente ele tem encontrado prazer. Os estudos psicológicos mostram que inconscientemente pacientes que têm um comportamento alimentar irregular ou um excesso na alimentação, não só de quantidade, mas nas escolhas, né, Geisa? Isso tem a ver com uma insatisfação inconsciente, ou seja, às vezes não percebe, mas que está insatisfeito na vida. E onde é que esse paciente pode encontrar prazer? Então, às vezes, é só a comida que dá prazer, ou às vezes, só os filhos, ou às vezes, só um campo da vida. Isso é um repertório muito restrito, mas não é uma restrição necessariamente do paciente. São contingências, são aspectos da vida dele, como está sendo possível. E esse paciente que tem pouca satisfação na vida, se ele não faz um tratamento multidisciplinar, e eu falo multidisciplinar mesmo, porque às vezes ele pode continuar comendo uma quantidade relativamente boa, mas as escolhas são diferentes, o paladar de alguma forma se modifica e ele não sente tanta falta da comida. Infelizmente, a gente ouve até pacientes que falam, olha, eu fui obrigada a comer naquela hora porque eu estava quase pulando a refeição, porque eu não estava sentindo fome. Então, pacientes que fazem acompanhamento psicológico e pacientes que conseguem reconstruir juntos, né, eu e ele, ou o paciente Jamile, Fernando e eu, eles conseguem ter prazer em outros locais da vida. Quando não é possível isso, eles tendem a deslocar, a ir para um outro lugar da vida e ter uma relação mais intensa, uma relação excessiva. Que lugares são esses? Muito frequentemente, as compras, infelizmente pouco, né, é uma brincadeira, mas pouco atividade sexual e poucas atividades físicas, mas isso pode acontecer. Jogos, hoje a gente vê menos os jogos de baralho, muito mais os jogos eletrônicos, o que a gente chama, e a psiquiatria chama de intoxicação eletrônica, é uma realidade muito grande, principalmente em homens, e uma dificuldade também excessiva em relação à bebida. Infelizmente, essa é a mais frequente que a gente vê nos consultórios, até porque a quebra da molécula do álcool, o formato líquido do álcool, o incentivo social do álcool faz com que as pessoas tenham uma satisfação e uma experiência de prazer corporal mesmo maior com esse álcool. Então, quem já tem uma relação muito intensa com a bebida, eu sempre pergunto, quem é seu cirurgião? É doutor Adriano? É doutor Ivaldo? É doutor Leonardo? É doutor... Quem quer que seja, procure seu médico e fale, eu conversei com a psicóloga e ela me disse que eu tenho uma relação mais intensa com álcool, porque isso é importante também, se saber, para que você saiba os efeitos. Às vezes esse paciente se sente mais entorpecido pelo álcool e mais incentivado ainda. Então, acompanhamento psicológico depois e variar as formas de prazer na vida. Não foi uma pergunta, mas uma das pessoas falou assim, olha, o meu preceptor não quer saber que o interno precisa comer. Infelizmente, as pessoas que têm obesidade são pessoas que têm um senso de responsabilidade muito grande. E eu falo infelizmente porque elas colocam a revelia daquilo que se diz que o gordo é preguiçoso, colocam o trabalho e as outras pessoas em primeiro lugar. As pessoas, gente, dizem muitas coisas. Então, você vai ter que construir, após a obesidade, uma forma de limitar a ação das pessoas sobre a vida de vocês. Então, está na hora de comer, às vezes as pessoas vão comer em reuniões mesmo, e aí a vida vai seguir. E, por fim, a questão da depressão e síndrome do pânico. Quando o paciente sinaliza no pré-operatório que tem algum histórico de dificuldade emocional ou uso de medicamento progresso, a gente sempre pede uma avaliação com o psiquiatra. Nunca interromper. Meu som está ruim? Tem algumas interferências de sons aí, parecendo Ghostbuster, fantasma, umas coisas assim. Eu acho que o microfone está batendo em algum lugar. Mas, assim, conseguem ouvir melhor? Melhorou, 100% agora. Mas
essa avaliação psiquiátrica é muito importante que haja, que aconteça, para que esse medicamento seja mantido no pré-operatório. Acho que exceto cápsulas, né, doutor Adriano, que pode ser visto como administrar, não tem nenhuma contraindicação. E a gente vai monitorar. Muitos pacientes podem ter que se chamaram de crise, mas o que a gente observa estatisticamente, se a gente fosse pegar os dados, a maior parte dos pacientes diminui os episódios de ansiedade muito significativamente e de depressão com alguma significação. Ok, Eric, por fim, fala aqui perda de massa muscular. Eu costumo dizer aos pacientes, eu comparo massa muscular à potência de carro. Carros com baixa potência seriam pessoas com pouco músculo, porque carros com alta potência, se você botar combustível, ele queima energia rápido. De forma leiga, isso pode ser dito, ou eu estou falando besteira para os pacientes? Não, é isso mesmo, tem uma relação aí positiva, quanto maior a massa, maior a potência, e trazendo aqui para o lado da cirurgia bariátrica, tem a consequência também, né, da manutenção do peso, além dos outros fatores, né, desses fatores da condicionamento físico, né, que é a manutenção do próprio peso. A massa muscular, ela corresponde mais ou menos a 60% do nosso metabolismo basal. Então, a gente queima mais energia, gasta mais energia, queima calorias durante o repouso. Então, às vezes a pessoa acha que é durante o exercício, não. É quando a gente está em repouso, depois do exercício. Alguém perguntou aí se o objetivo nesse momento não é fazer o exercício, não é queimar gordura, não. Nesse momento, no pós-cirúrgico, a gente vai cuidar de manter sua massa muscular, fazer com que você, além de se condicionar melhor para fazer suas atividades diárias, você consiga manter seu peso no pós-cirúrgico durante a sua vida. Então, vou ter que fazer atividade física o resto da vida. O ideal é que sim, que faça, mude seus hábitos, mas assim, o importante nos primeiros 6 meses é que você leve isso mais a sério, com uma regularidade maior, entendeu? Então, nosso objetivo, esqueça, não vai ser fazer você perder peso. Quem vai fazer isso vai ser a intervenção cirúrgica, vai ser aquela diferença do que você ingere no pós-cirúrgico, do que você Geisa falou aí. Sua dieta vai ser de menos de 1.000 calorias. Você vai gastar mais do que vai gastar 2.000. Por isso que vai perder peso. O exercício aí vai ser para você manter sua massa muscular, fazer com que seu organismo entenda que você está utilizando aquela massa muscular para alguma coisa, né? Ele não sabe se você está fugindo de um predador, se você está utilizando isso para se defender, para conseguir alimento. Ele sabe que se a sua massa muscular está sendo exigida, ele vai fazer tudo para deixar ela lá, não vai utilizar como fonte de energia, fazer aquele processo de proteólise, usar sua massa muscular como fonte de energia. Ele vai pensar em outras estratégias que não seja isso, entendeu? É por isso que a gente consegue manter a massa muscular com atividade física, com pacientes que já iniciam já desde o pré-cirúrgico imediato. Perfeito. Pessoal, todos os encontros multidisciplinares se encontram no canal do NTCO no YouTube. Esse também estará lá. Algumas dúvidas aqui não respondidas, vamos tentar responder por e-mail, vamos contemplar as pessoas para que possam ficar o mínimo de dúvidas possível. Mas é isso, é usar a cirurgia como uma ferramenta garantidora de emagrecimento por 18 a 24 meses, fazer exercício para manter a massa muscular. Hoje eu fiquei imensamente feliz com a paciente, Eric, que eu recebi em consultório, que havia chegado a 71 quilos. Hoje ela tem 1 ano e meio de operada, ela chegou a 71 quilos. Nessa época de 71 quilos, ela tinha 25 quilos, tinha 25% de gordura corporal, e hoje ela está com 79 quilos, ou seja, ganhou 8 quilos entre 1 ano e 1 ano e meio, só que ela está com 20% de gordura, ou seja, a gordura saiu de 25 para 20, e o peso de massa magra subiu 6 quilos, ou seja, ela ganhou massa magra e queimou gordura, e essa massa magra
é expressa em musculatura esquelética. Ou seja, apesar da perda do peso sobre o peso total estar em 80%, ela está com uma relação de massa magra fantástica e percentual de gordura próximo a 18%, que é o que a boa parte das mulheres deseja. Então, esse é o caminho. Nem sempre a balança significa que você está perdendo a guerra contra a obesidade. O peso pode ser considerado um peso bom. Isso é gratificante, né, para toda a equipe, quando a gente vê o resultado. Então, para vocês, são pacientes, vocês ficam felizes, mas a gente fica mais ainda, porque a gente vê, provavelmente, essa pessoa é uma pessoa disciplinada. Então, quanto mais disciplinado o paciente, mais ele segue ali as orientações, as chances dele obter esses resultados, né, como essa paciente do doutor Adriano falou, são bem mais altas, né? E a parte mais gratificante para nós é isso aí. Apesar da gente falar sempre de obesidade e de aspectos negativos, né? Obesidade é doença, obesidade traz doença, a gente precisa comemorar os louros, e a bioimpedância, por isso, é um exame fantástico para mostrar essa resolução que efetivamente não é a cirurgia que promove, é todo o comportamento sob a orientação da equipe. A pessoa orientada e disposta a mudar o comportamento, que não é fácil, mudar hábito é algo muito difícil na fase adulta. Treinar, como diz papagaio velho a falar, é complicado, todo mundo sabe desse ditado popular, E encerro aqui com essa notícia alegre que tanto foi para Eric quanto para mim, e acredito que ainda mais para paciente que conseguiu emagrecer, ganhar massa muscular e eliminar gordura a ponto de chegar próximo ao que é considerado perfeito do ponto de vista da idade dela e do gênero, do sexo dela. Boa noite, pessoal. Obrigado, Eric. Larissa, teve que sair mais cedo. Um abraço. Geisa. Boa noite a todos. Um cheiro aí no bebê. Até mais. Tchau, tchau.